Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12, o nosso tema é Zacarias, o Messias, a pedra angular. Zacarias foi um dos profetas messiânicos, assim como Isaías profetizou acerca do Messias, disse alguns detalhes acerca da vida do Messias. Nós vemos que Zacarias, o profeta Zacarias, ele também vai profetizar acerca do Messias. Mas Isaías é um profeta antes do exílio, antes de ser levado cativo, tanto o reino do norte como o reino do sul. Mas Zacarias já é um profeta pós-exílio. Então nós vamos ver, meus irmãos, que sempre houve as pessoas esperarem a redenção, esperarem o Messias, porque Deus usou os profetas para falar acerca do Messias. Hoje, a maior profecia, com certeza, que nós temos acerca do Messias é a sua própria palavra. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No nosso texto do dia, que está em Zacarias capítulo 13, no versículo 6, diz assim: E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. É uma pergunta que se faz e nós vemos que a resposta, com certeza do próprio Cristo, aqui provavelmente um diálogo, uma revelação que ele teve, foi a questão de na casa dos seus próprios amigos, pessoas que Jesus considera os seus amigos. Por isso que Jesus fala para os seus discípulos: eu não chamarei mais vocês de meus irmãos ou de meus discípulos, mas sim de meus irmãos, E nós vemos que de meus amigos também, Jesus usa essas expressões o quê? De proximidade, não de servos, mas de alguém que está próximo. Então Jesus quer essa proximidade. Ele foi ferido aonde? Na casa daqueles que ele era mais próximo. Aqui na nossa síntese, Zacarias apresentou Cristo como servo sofredor que salvará a humanidade, o rei vitorioso que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. Então Isaías ele apresenta o Cristo como um ser, claro, como uma divindade que vai derrotar a todos. E essa é a nossa esperança. Porém, meus irmãos, a grande questão é aquilo que o apóstolo Paulo disse: se esperarmos Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Então Jesus, ele quer resolver nossa eternidade e não apenas as nossas situações aqui nessa terra. Aqui no nosso texto bíblico, Zacarias 13, versículo 8 e 9, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Algumas também pode ser fazer uma alusão acerca de alguma profecia relacionada aos judeus, que vai chegar no último momento e vai reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, também é uma possibilidade. E também, meus irmãos, pode fazer sim uma alusão a isso. Porém, nós vemos aqui que essa purificação, a igreja do Senhor, ela é vivido batalhas e batalhas. Irmãos, a igreja não existe sem Jesus. Então, a igreja ela tem sido purificada a cada dia e cada vez mais. Eu digo igreja verdadeira, meus irmãos. Não é essas igrejas ou essas pessoas que se dizem igreja ou que se dizem servos de Deus, mas não querem um compromisso com Deus. A lição nos leva a pessoas realmente compromissadas com Deus. Nós somos purificados. O maior pecador não é aquele que peca. O maior pecador é aquele que sabe que está pecando. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós reconhecemos que somos pecadores. Aquele que pega desvairadamente, para ele está tudo certo, ele é tranquilo, ele peca porque ele tem prazer no pecado, mas o servo de Deus não tem prazer no pecado. O pecado, podemos dizer, como um certo pregador diz, é um acidente de percurso, não é algo que nós fazemos com prazer, não é algo que temos prazer, porque quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, automaticamente já vem aquele sentimento de busca do arrependimento. A nossa introdução. Zacarias desenvolveu seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém após o decreto assinado por Ciro em 538 a.C.
que autorizou a repatriação dos judeus exilados. 50 mil judeus, sem contar mulheres e crianças, retornaram sob a liderança do príncipe Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O propósito era reconstruir o templo. Com a oposição dos samaritanos, muitos desanimaram e o projeto acabou sendo abandonado. Nós vemos também isso falando no livro de Esdras, né? E também Neemias também, que teve muita confusão ali, teve ali as situações ali que também podemos dizer sim que também foi uma retaliação àquilo que Neemias queria fazer. Mas aqui, o livro de Zacarias foi escrito após o exílio, como está bem claro, tanto no livro, quando você lê o livro de Zacarias, lê o livro de Zacarias, são 14 capítulos, muito bons, é um livro assim, muito apocalíptico, né, de Daniel e Zacarias, né, são os livros apocalípticos do Antigo Testamento, mas é muito bom nós lermos, para a gente ver que tem total alusão, faz total concordância com aquilo que está no livro do Apocalipse, quando Jesus se revela a João e dá a revelação a João. Zacarias, sacerdote e profeta. Zacarias desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino ao lado da força encorajadora de um profeta. Ele foi sacerdote e profeta oriundo da tribo de Levi. Era descendente de uma família de sacerdotes. Então é difícil você ver às vezes um sacerdote e um profeta. Nós vemos sim Samuel, que foi sacerdote, profeta e juiz. Mas aqui no caso, Zacarias ele exercia esses dois ofícios, tanto de sacerdote quanto de profeta. Profeta que profetizava, falava aquilo que Deus mandava, e de sacerdote que também ensinava e também levava de Deus, do povo para Deus, que era o que o sacerdote fazia. A data do livro provavelmente foi escrita em 520 a.C. 520 a.C. foi quando começou a haver o repatriamento, né, dos povos, dos judeus que saíram, que estavam voltando do exílio. Provavelmente foi nessa data. Diferente de Ageu, que entregou 4 mensagens em um período curto de tempo, Zacarias, sendo mais jovem do que Ageu, viveu muito mais tempo e, deste modo, teve um ministério profético mais longevo. Ou seja, o ministério de Ageu foi mais curto, mas o ministério de Zacarias foi longo. Irmão, Zacarias aqui, este Zacarias, não é o pai de João Batista. João Batista nasceu 520 anos, né, após. Então nós vemos que não tem nada a ver. Zacarias, a gente vê alguns nomes na Bíblia e acha que é a mesma pessoa, e não é. Às vezes o nome é um nome igual, mas não quer dizer que é a mesma pessoa. Que Ageu incentivou o retorno da reconstrução do templo, todavia sua profecia não se limitou unicamente a este propósito. Então tudo isso, quando Zacarias ele volta, provavelmente também foi contemporâneo ali de Ageu, os dois também profetizaram no mesmo tempo, nós vemos que o grande incentivo era a reconstrução do templo, era a reconstrução da onde deveria adorar, porque eles tinham esse simbolismo do templo aonde eles adoravam. Então essa era a grande incumbência que eles tinham que fazer de retornar o templo e de reedificar o templo e também reedificar tudo aquilo que era o culto a Deus, que era o culto que eles praticavam. E aqui na parte 3, estrutura e mensagem do livro. O livro de Zacarias possui algumas singularidades. É o livro mais apocalíptico e escatológico do Antigo Testamento. Também é o livro mais extenso entre os profetas menores, né? É a questão de capítulos também, de palavras. Mas a estrutura e a mensagem do livro, alguns dizem que é Daniel, que é o livro mais apocalíptico, por causa das visões de Daniel, as revelações que Daniel teve. Mas podemos dizer, meus irmãos, como eu já disse aos irmãos, que os dois livros, eles são muito apocalípticos, né? Traz muita alusão ao Apocalipse. E se a gente colocar o Apocalipse, algumas visões que Zacarias teve, como eu já disse, e João Batista, nós vamos ver que tem total concordância. Amém? E aqui no tópico 2, a atuação de Zacarias. O primeiro sermão. A primeira mensagem de Zacarias tinha como propósito exortar o povo ao arrependimento. Então, antes de estruturar a casa de Deus, antes de reedificar aquilo que estava em ruínas, o povo deveria se arrepender daquilo que estava fazendo. Não adianta querer construir sem primeiro se consertar. Não adianta, irmãos. As pessoas querem... aqui no caso seria uma reforma no templo. Seria colocar as coisas... Claro que foi um templo mais humilde, bem mais modesto do que aquilo que foi o templo de Salomão.
Mas mesmo assim foi aquilo que Deus permitiu que eles fizessem. Foi aquilo que estava nas condições deles fazerem. Mas aqui a questão é trazer o povo ao arrependimento. Eu fico indignado, irmãos, indignadíssimo, acho que é a palavra muito errada, que as pessoas não querem reconhecer os seus próprios erros. Não querem. Não tem o desejo de mudança. A gente já estava conversando com um colega, e ele disse, não, mas você fala, toma cuidado com a coisa que você fala, veja bem. Não, para mim tá bom assim, eu sou assim mesmo. Poxa, rapaz, você está fazendo as coisas, um linguajar totalmente profano e promíscuo, sendo da igreja, e eu estou falando com você para você pensar bem, com jeito, com sabe, e a pessoa não quer, as pessoas não, parece que muitos não querem melhorar, não querem se arrepender. Arrependimento dá trabalho, irmãos. Por que dá trabalho? Porque vai exigir uma mudança de atitude, e toda mudança de atitude mexe, confronta aquilo que somos nós mesmos. Então, pense nisso. As 8 visões, os capítulos de 1 ao 6, apresentam 8 visões que contribuíram para encorajar os judeus que trabalhavam na reconstrução do templo. Irmãos, eu não vou detalhar aqui as visões, mas as visões do profeta sempre é para incentivar o povo a se achegar a Deus. O profeta nunca tem visões para ser gloriado, para você, no caso o profeta mesmo, ser o glorificado. Não, é para que Deus seja glorificado. Tudo aquilo que nós fazemos é para que o povo se chegue a Deus. Eu estou fazendo para os irmãos esse vídeo aqui, não é para me promover a minha imagem, não, é para que Deus venha a ser glorificado. E aqui, as 8 visões que Isaías teve, estava alinhado com que o povo se achegasse a Deus, o povo tivesse incentivo, falando, não, Deus é verdadeiro. Se Deus falou, Deus vai cumprir. A sua palavra, ela é real, ela é verdadeira. Era isso que o povo deveria ter em mente. E aqui na parte 3, aqui, Deus exigiu que uma adoração sincera. Durante o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu o hábito de jejuar no 4º, 5º, 7º e 10º mês como sinal de luto pela destruição do templo. Então o povo aqui teve essa questão de adoração. Irmãos, essa questão de adoração é séria e engraçada ao mesmo tempo. Por quê? Porque as pessoas acham que adorar é cantar na igreja, irmão. Isso não é adoração. Adoração é render graças, é se prostrar diante de Deus. E quando nós nos prostramos, quando nós nos arrependemos. Então, essa atitude do jejuar aqui era uma questão de arrependimento. Por quê? Porque quem contribuiu para a destruição da cidade foi não eles mesmos, não eles no sentido dessas pessoas, mas foi este povo mesmo que contribuiu para a destruição da cidade, para a destruição do templo. Então veja aqui que o povo se coloca numa posição de adorar a Deus, de se arrepender, de reconhecer os seus próprios erros. E aí que está a grande questão. Será que nós estamos reconhecendo os nossos erros ou estamos dando desculpas para os nossos pecados e iniquidades? Tópico 3. Falando do Messias, livramentos futuros. Enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, nos últimos 6 capítulos o profeta transportou-se do presente para o futuro. A questão de falar acerca do Messias, né, hoje nós vemos que o que mais nos incentiva, o que deveria nos incentivar, é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. Mesmo que muitos hoje não creiam no arrebatamento da igreja, mas o que tem que mais motivar o povo de Deus é o arrebatamento da igreja. O povo de Deus tem que estar como é que nós podemos dizer, alinhado e desejosos do arrebatamento da igreja. Tem que estar desejosos. Nós temos que estar desejando o arrebatamento da igreja. Então veja aqui que era uma forma de incentivar o povo. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil na humanidade, mas nós cremos o quê? No livramento futuro. As pessoas, nós temos que crer no livramento futuro. Nós temos que crer, porque se a gente ficar esperando, como nós já comentamos e já fizemos menção do apóstolo Paulo, de esperar Cristo só nessa vida, nós seremos consumidos por essas coisas. Então veja que nós temos que desejar um livramento futuro, porque nós nos sentimos, não, está tudo complicado aqui, mas uma hora eu vou ser arrebatado e vai ficar tudo bem. Não que Deus não possa nos trazer
um regozijo nessa vida. E aqui na parte 2, a singularidade do Messias prometido. Zacarias estabeleceu uma comparação antagônica entre a grandeza de um conquistador humano, Alexandre o Grande, e a simplicidade do Messias prometido. A questão de líderes aqui, até mesmo que o autor aqui colocou essas duas figuras, nós vemos que Alexandre o Grande era um tirano, era um líder tirano. Jesus é um líder compassivo. Jesus é o nosso rei, é o nosso mestre, mas ele é compassivo. Por que é compassivo, irmão? É se colocar no lugar de outra pessoa. Então Jesus é o nosso líder, é o nosso mestre, é o nosso rei, porém ele é compassivo conosco. Ele sabe aquilo que nós passamos porque ele já viveu isso. Mas nós temos que tomar consciência de que Jesus, ele está pronto a nos abraçar e a nos trazer a sua presença, a nos trazer a ter a consciência de melhorarmos a nossa vida. Mas se nós não quisermos, é um direito que nós temos, porém, nós vamos sim sofrer as consequências, que isso é normal. Uma atitude, uma consequência. Então nós temos que tomar a atitude de estar em Cristo, porque o nosso Deus, Jesus, ele é compassivo, ele não é um tirano. Ele é um Deus todo-poderoso. As pessoas confundem muito a questão de Jesus. Parece que Jesus é um tirano, parece que Jesus fica torcendo para nós pecarmos, para ele nos castigar. Não é isso. O que Jesus faz quando nós pecamos, ele nos dá toda a oportunidade, todas as oportunidades que nós podemos ter, que o ser humano pode ter, de estar na sua presença. Amém? E aqui na parte 3, a vitória de Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus já triunfou. Jesus, a sua vitória é iminente, vai acontecer, não tem jeito, Jesus vai vencer. Só que para nós vencermos também, nós temos que estar em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, nós teremos também, alcançaremos a vitória assim como Jesus alcançou. Amém? Na nossa conclusão, reconhecemos que muitas profecias de Zacarias já se cumpriram historicamente, e principalmente aquelas relacionadas ao período interbíblico e o primeiro advento de Cristo. É muito interessante os irmãos lerem a respeito do período interbíblico, que conta a história dos Macabeus, que conta a história de Alexandre o Grande, como é que foi dividido o seu reino em 4 generais. E nós vemos como o povo macabeu ali resistiu a isso. Claro, meus irmãos, é um livro histórico, ninguém vai abrir, apenas uma história. Ninguém vai basear para pregar sobre isso. Não vai lá pedir, irmão, leia em 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 2. Não. Leia para uma questão de conhecimento. Uma questão de conhecimento individual. Se você quiser passar para os outros, fica à vontade, mas é uma questão de história, é uma história. Então, algumas coisas se cumpriram neste período e nós vemos que está continuando a se cumprir. Irmãos, leia o livro de Zacarias e leia o livro do Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe. Amém.